Bom dia, vlog. Estou tão feliz que hoje é o segundo dia que eu consigo acordar um pouco mais cedo. Eu tava dormindo muito tarde, até muito tarde, todos os dias. Mesmo quando eu ia dormir cedo, eu acordava tarde, não conseguia levantar da cama de jeito nenhum. E eu acho que é por causa do frio que tava fazendo. Ontem e hoje já tá fazendo um tempinho um pouquinho melhor. E aí eu consegui levantar 1h30 mais cedo. Pra mim já é uma conquista, porque eu me sentia muito mal de acordar tão tarde. Ontem eu terminei a minha faxina. Só ficou as roupas pra lavar, que eu vou, inclusive, colocar mais... não secou a roupa. Ai, não acredito. Tem pausa? Por quê? Ai, gente, fala sério. Acordei aqui empolgadíssima, que eu falei, eu vou lavar toda essa roupa hoje. Ou eu não me chamo Ariel. Aí a máquina pausou por algum motivo ontem. Ainda falta 7 horas de lavagem que eu coloco pra lavar e secar. Por isso que o tempo é muito longo. E às vezes, dependendo do horário que eu coloco máquina pra lavar, fica, tipo, eu só consigo lavar uma rodada de roupas. E aí eu tô cheia de roupa aqui, ó, no chão pra lavar. Nossa, gente, acordei inspirada a lavar essa roupa. Ai, mas vamos esperar, né? Talvez dê pra eu lavar de tarde, porque só falta isso. Nossa, eu já tava aqui preparada psicologicamente pra dobrar essas roupas, pra guardar, porque pra mim a pior parte de dona de casa é guardar roupa, gente. Eu já tava lá no meu banho me preparando psicologicamente com tudo que eu ia fazer no dia. Aí chega aqui, mas tá bom, né? Fazer o quê? Eu vou tomar uma água, porque minha boca tá seca. E vou fazer uma prática de yoga agora, porque também é outra coisa que eu acordei inspirada. Acordei já pensando nisso. Ontem, eu não tenho o hábito de fazer yoga em casa, sozinha, com videoaula. Não sei porquê, gente. Mas ontem eu tentei. Aí eu comecei a fazer a prática e eu detestei a aula que eu escolhi. Gente, que ruim. Porque eu coloquei uma prática pra gestante, né? Eu falei, tô com algumas limitações, vou pegar uma aula mais apropriada. Aí escolhi uma aula própria pra gestação do segundo trimestre. Segundo? E nossa, eu odiei, gente. Eu tive que parar no meio da aula e escolher outra, porque a menina ficava parando o tempo todo pra explicar um movimento. Ai, nossa, não gostei. E aí eu ficava parada esperando ela dar continuidade. E assim, ela desfazia a pose, sabe? Não era aquela pose que você... postura que você fica parada na postura esperando. Ela desfazia a pose pra daí começar a falar alguma coisa. Ai, eu não gostei. Enfim. Daí eu coloquei outra da Pri Leite. Eu amei a aula dela. Mas hoje eu quero fazer algo mais intuitivo. Eu quero fazer algo que o meu corpo sinta a necessidade de fazer, sabe? Tipo, uma coisa que flua de mim. Vou pôr uma musiquinha, estender meu tapetinho e vamos ver o que sai. Tem alguns já correm, tem outros estudiosos, né, pessoas que estão, né, enfim, compartilhando seus saberes aí, doutores, filósofos, coisas dessa natureza. Aí ele, não, sério, faz um vídeo. Aí eu falei, por que, cara? Por que você acha que eu tenho que falar? Aí ele, porque é a primeira vez que eu tô entendendo. Você tá falando, eu tô entendendo, eu tô assimilando. E eu já pesquisei isso muitas vezes, mas você tá falando a minha língua. Quando ele falou isso, eu senti um negócio, eu falei assim, caramba, interessante. Porque pra mim a barreira do autoconhecimento, a barreira do conhecimento, quando eu falo autoconhecimento, não é só uma inteligência emocional, não é só uma inteligência sobre a tua psique, mas é o conhecimento de si, o conhecimento do eu, o autoconhecimento. Uma figura que eu vou pegar pra mostrar pra vocês.
Essa carta aqui, ó. Essa carta Zíaco é o próprio retrato de um homem inteiro. O Zorba e Buda, que pode beber o vinho, dançar na praia, cantar na chuva e ao mesmo tempo desfrutar as profundezas da compreensão e do conhecimento próprio do sábio. Em uma de suas mãos ele segura uma flor de lótus, demonstrando que respeita e contém em si mesmo a graça do feminino. O peito exposto, o coração aberto e a barriga relaxada mostram que ele está à vontade com a sua masculinidade também, inteiramente pleno de si. Os 4 elementos, terra, fogo, água e céu. Vim aqui tomar um sol, mas são agora 2 horas. Gente, tá muito sol. Eu tô na sombra agora, porque eu não tô conseguindo ficar debaixo do sol. E eu vim tomar sol, né, uma vitamina D. Mas não tô aguentando, eu tô suando assim, tá queimando a minha pele. E também não dá pra entrar na água. Eu já não gosto de piscina, gente. Vou ser bem sincera, não gosto de ficar dentro da água. Mas essa em especial é muito gelada. Ó, vou mostrar pra vocês. Tem uma mata que fica em volta da área de lazer aqui do prédio. E então, por causa disso, é muito frio aqui embaixo. Frio não, né? Porque tá um puta de um sol. E eu acho engraçado que aqui na minha cidade, gente, ia começar o inverno que acaba o frio. Tava frio até mês passado, um frio assim, muito frio. Começou o inverno, acabou o frio. Agora é sol todos os dias. E um sol bem quente. Eu vim nesse horário ainda que eu queria tomar um solzinho quentinho, sabe? Não queria aquele sol ameno. Eu queria um sol bom. Mas tá insuportável de ficar debaixo do sol. Já subi de volta pro apartamento, porque eu desci, porque se eu ficasse aqui em casa eu ia acabar dormindo. Eu tava me dando uma moleza, né? Como eu falei pra vocês, eu acordei um pouquinho mais cedo hoje. E aí eu almocei e já começou a me dar aquela moleza, sabe? Eu falei assim, vou descer, tomar um sol pra ver se revigora. E realmente revigorou, gente. Estou revigorada. Eu ia ficar mais... Só que acabou a bateria do meu celular, tava com 3%. E eu tinha descido com o celular já pra começar a editar esse vlog. Pra tentar postar hoje à noite ou amanhã. Eu falei, não tô fazendo nada, vou fazer alguma coisa lá embaixo. E aí me deu essa revigorada, né? Eu fui lá embaixo e tal. Falei, vou ficar editando. Aí começou a acabar a bateria e começou a chegar um monte de homem também na piscina. Aí eu peguei e vim embora. Então, foi só tomar um solzinho mesmo, acordar pra vida. Acordei. E aí, agora meu celular tá carregando. E enquanto ele carrega, eu decidi vir conversar com vocês. Por quê? Eu acho que ainda não tive esse momento de conversa, de troca, assim, de verdade, né? Nos vlogs. E o que eu mais gosto de assistir no vlog das outras meninas, é esses momentos que a gente para pra conversar, que para pra refletir sobre alguma coisa. E eu gostaria de aproveitar esse momento também pra contar pra vocês um pouco da minha vida, da minha história, né? E por que eu resolvi fazer isso agora? Porque eu acabei de ter um momento de reflexão nos meus stories. Ontem, ou antes de ontem, acho que faz uns 2 dias já, me veio uma inspiração, assim, do nada, de ressignificar o meu perfil de trabalho lá no Instagram. E eu tava super desapegada de Instagram, gente. Eu acho que o Instagram virou uma plataforma muito chata. E aí, quando eu decidi que eu queria começar a trabalhar com criação de conteúdo, né? Trazer isso como um hobby pra minha vida agora que eu estou em casa, desocupada e desempregada. O Instagram não era uma opção. Porque, não sei, não gosto muito da energia do Instagram, das pessoas. E lá também tem muita gente que me conhece, né, pessoalmente, na minha vida real. E eu acho que eu não tava pronta pra compartilhar essa nova fase lá com todo mundo que me conhece na vida real. Por isso, inclusive, que eu escolhi o YouTube. Porque o pessoal que tá me vendo aqui no YouTube nem faz ideia de quem eu seja. Então eu acho que eu tenho mais... tipo, uma liberdade poética, sabe? De ser eu mesma aqui, sem máscara, sem querer inventar, sem querer cumprir nenhum papel. Então eu decidi começar com o YouTube principalmente por isso, porque eu tenho essa liberdade de ser eu mesma. Eu liguei o ar aqui porque
Eu tô com calor, gente. Tava muito sol lá embaixo. Eu tô suando. E eu começo a falar também. Parece que meu corpo esquenta mais ainda. Então eu liguei o ar. Mas daqui a pouco eu desligo. Enfim. E eu criei o YouTube pra ser esse lugar, assim, como se fosse o meu cantinho, sabe? O meu lugarzinho no mundo. Pra ser eu mesma. Enfim. Só que há 2 dias atrás, eu tive essa inspiração de pegar o meu perfil do Instagram, que era profissional, que antes eu postava só sobre a minha vida profissional da área da beleza, que já estava um tempo parado também, inclusive. Eu, mesmo trabalhando na área, eu mal divulgava meus serviços lá, então foi um Instagram que ficou abandonado por muito tempo. Sendo que eu sempre fui muito ativa nas minhas redes sociais, mesmo não sendo famosa, ninguém me conhece. Mas aqui na minha cidade, principalmente no nicho onde eu trabalhava, eu era muito conhecida, porque eu sempre gostei de compartilhar a minha vida, as minhas vivências, as minhas experiências, explicar sobre o meu método, né? Então as pessoas gostavam muito de acompanhar. Eu mostrava o meu dia a dia também, a minha família, enfim, era um espaço muito íntimo. E eu sempre compartilhei desde o começo. Então eu fiz muitas amizades, sabe? Muita gente gostava de me acompanhar e tal. Só que eu tava até falando isso lá nos meus stories agora, né? Explicando o que ia significar esse novo perfil. Depois que eu comecei a crescer de fato na área da beleza, eu comecei a consumir mais conteúdos de marketing, né? Pra tentar profissionalizar mais ainda a minha marca. Que antes era uma coisa natural. Eu só abria a câmera, gravava, falava qualquer coisa que me vinha na cabeça. Era muito natural, era muito humano, era muito eu mesma. E depois que eu comecei a consumir esses conteúdos de marketing, de vendas, de que você tem que postar coisas estratégicas, de que você tem que estar sempre muito bem montada, muito bem arrumada e alinhada, e falar com clareza, criar uma persona, sabe, para conversar com o seu público. Eu comecei a consumir esse conteúdo, né, comprar cursos sobre isso. E, gente, isso sugou toda a minha autenticidade, toda a minha personalidade. E por muito tempo eu tentava cumprir com esse personagem, né, que eles ensinavam nos vídeos, nos conteúdos, nos cursos. E aí eu fui, assim, sendo sugada, toda a minha personalidade foi indo embora. E eu tava ali tentando entrar dentro de uma caixinha pra ser aceita, pra ser respeitada, sabe? Pra crescer, pra continuar tendo visibilidade. E ao mesmo tempo que eu fui perdendo toda a minha autenticidade, eu também fui perdendo a vontade de postar e de estar presente nessas redes sociais. E aí eu passei os últimos 3 anos sem postar, sabe? Uma coisa que antes era natural desde o começo pra mim, de quando eu era ninguém, de repente eu comecei a querer fingir que eu era alguma coisa e se tornou um peso, porque é muito difícil você sustentar, né, um personagem. Sustentar esse negócio de tipo, você tem que ser uma persona, você tem que conversar com tal público-alvo. E, cara, isso me destruiu, sabe? Foi a primeira coisa que fez eu perder a vontade de trabalhar com o que eu já estava trabalhando. Perdi totalmente a vontade de, tipo, porque antes era uma coisa muito gostosa pra mim fazer, sabe? Gravar, conversar com as pessoas, me conectar. Era muito fácil, era muito leve, não tinha cobrança. E, de repente, se tornou uma cobrança, né? Se tornou um trabalho. Era como se eu estivesse profissionalizando algo que antes era uma coisa, tipo um hobby, era uma coisa gostosa, prazerosa. E aí, nos meus 3 últimos anos de profissão na área da beleza, eu parei de divulgar meu trabalho. Não tinha mais vontade, não tinha mais paixão, não tinha mais jeito. Parei totalmente de divulgar meu trabalho. A minha sorte é que as minhas clientes sempre foram muito fãs do meu trabalho, né, do meu atendimento. Então, elas continuavam me divulgando. Então, eu nunca fiquei sem clientes. Sempre tive muitas clientes. Porque elas divulgavam ali no boca a boca. Sempre aparecia uma cliente que eu falava, eu vi uma caixa de supermercado com seus cílios, pedi seu número e vim. Eu vi numa loja. Eu vi num churrasco. Então, era assim que as pessoas vinham até mim. Graças a Deus. Porque se fosse depender do meu marketing, gente, eu tinha falido antes do tempo. Mas, enfim,
tive esse bloqueio. E eu percebi que depois, ao longo das coisas que foram acontecendo na minha vida, né? Que as coisas vão mudando de lugar, vão mudando de ritmo. Eu tinha muita... E eu já tava nessa busca de me reencontrar, numa busca espiritual, sabe? De me reconectar comigo mesma. E tentar lembrar quem eu era, quem eu sou, pra onde eu quero ir. E como eu sempre tive essa conexão, não é conexão a palavra. Eu sempre gostei de compartilhar minha vida. Eu sentia muita vontade de compartilhar também essa nova busca que eu tava vivendo. Essa busca mais íntima, sabe? De contar pras pessoas essa fase que eu tava vivendo. Eu tinha muita vontade. Só que ao mesmo tempo que eu tava aprendendo muita coisa, muitas coisas também estavam se autodestruindo na minha vida. Que é literalmente aquilo, né? Que pra o novo entrar, outras coisas precisam sair. Então, ao mesmo tempo que eu estava em processo de evolução, eu também estava em sofrimento. Porque muita coisa estava mudando e se movendo na minha vida. E assim, eu estava ali no processo de mudança mesmo. E eu, nesse processo de mudança, eu tinha muitos insights, sabe? De tudo que estava acontecendo, que a vida adulta, né? Assim, eu não me sentia assim, que era só comigo que estava acontecendo. Eu queria compartilhar, eu queria me conectar com outras pessoas que estivessem vivendo o mesmo processo que eu. Mas eu não conseguia mais, porque eu perdi toda essa autenticidade. Não era mais algo natural eu abrir a câmera e falar como sempre foi. E eu simplesmente não conseguia mais pegar o celular e gravar e falar. Era um esforço descomunal. E aí eu lembro que eu queria estar bonita no vídeo, eu queria falar certo, eu queria falar direito, não queria me perder nas palavras, porque como vocês podem ver, eu abro várias abas numa conversa. E às vezes eu percebo que eu me perco mesmo, eu saio do ritmo da conversa, mas depois eu retorno. Enfim, então eu me cobrava muito de fazer aquilo de uma forma específica, boa, agradável, de fácil compreensão. E aí, por causa de todas essas cobranças, eu simplesmente não fazia. E aí eu me cobrava, eu ficava me acelerando. E outra coisa também, toda vez que eu tentava contar as coisas que estavam acontecendo, era sempre uma história muito triste. Eu acho que eu estava muito apegada ao sofrimento que eu estava vivendo, né? De todas essas mudanças, de pessoas saindo da minha vida, de oportunidades se encerrando, ciclos se encerrando. Então eu acho que eu estava muito apegada à tristeza. Então toda vez que eu tentava contar e compartilhar, sempre saía uma história muito triste da minha boca, sabe? E aí eu ficava tentando me desidentificar com aquilo. Só que eu ainda não conseguia, porque eu ainda estava no processo de tristeza, de compreender tudo aquilo. E enquanto eu estava vivendo esse processo, eu me cobrava muito de ficar bem logo, de ficar curada, de fazer mais meditação, de fazer mais yoga, de evoluir mais rápido espiritualmente. Eu me cobrava muito, eu ficava, meu Deus, eu preciso ficar bem. Principalmente depois que eu engravidei, que eu não lidei nem um pouco bem com a minha terceira gestação. Eu queria o terceiro filho, mas daqui uns anos, não esse ano. Então eu não lidei nem um pouco bem. Assim que eu descobri a gravidez, logo em seguida também, os proprietários do meu estúdio pediram o estúdio de volta. Então foi a decisão que eu também tomei de encerrar a minha trajetória na área da beleza. E grávida, então assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí quando eu me vi dentro de casa, que foi uma decisão que eu tomei para realmente ter tempo de curar a minha mente, de cuidar de mim, principalmente porque quando o bebê nascer eu preciso estar bem, né? Porque se eu não cuidasse da minha cabeça logo, a possibilidade de eu ter uma depressão pós-parto era muito grande. Eu tava muito mal mesmo da cabeça, gente. Então a decisão de parar e cuidar de mim, da minha família, foi principalmente pela minha saúde mental, de estar bem daqui pra frente, porque eu tenho 3 filhos pra criar, né? Então eu parei, consegui tomar essa decisão, foi uma decisão ótima, mas nos primeiros meses também, lidando com a minha realidade de estar em casa, estar desocupada, foi um caos. Porque eu achava que eu tinha que estar bem, assim, ó, vamos querida, agora tá tudo resolvido, você tá em casa, você não tem mais problema. E pelo contrário, eu ainda tava com muito problema. Ia ser um processo, ainda está sendo, né, até eu curar todas essas feridas que estavam abertas, sabe?
Hoje eu tô muito melhor, gente, como vocês podem ver. Eu não tô mais contando histórias tristes. Eu tenho total compreensão de que tudo aconteceu por um bem maior. E hoje eu tô muito, muito, muito bem. E conforme eu vou ficando bem, as coisas vão se alinhando, sabe? As coisas vão... Eu vou criando clareza sobre todas as coisas. E aí, pra fechar uma aba que eu abri lá no comecinho da conversa, sobre o perfil do Instagram, que eu tive esse insight há 2 dias atrás, né? Eu peguei esse meu perfil profissional que eu tinha e que eu já não postava mais há anos e decidi transformar ele num perfil de estudos, para eu compartilhar tudo que eu tô aprendendo, porque eu tô estudando muitas coisas. Apesar de eu estar em casa, cuidando da minha família, eu não deixei o meu futuro e os meus sonhos, meus projetos de lado. Eu tô estudando, porque lá na frente, depois que o bebê nascer, eu pretendo recomeçar do zero, numa área completamente nova, que é como professora de yoga e terapeuta corporal, que eu já tenho curso de terapias corporais, né? Pra quem conhecer, se chama Yoga Massagem Ayurveda. É uma terapia maravilhosa pro corpo, que eu já tava, inclusive, em processo de transição no comecinho desse ano. Eu só parei por causa de tudo isso que aconteceu, né? Ter que devolver o estúdio e engravidar. Mas, enfim, o projeto continua, ele só vai ser um pouquinho adiado. E aí eu falei, né, já que eu vou ficar parada em casa, eu não vou desperdiçar esse tempo, vou estudar, vou me aprofundar. E antes do bebê nascer e eu começar a minha carreira lá na frente, no ano que vem, eu posso estar compartilhando já esse processo de estudo, né, como aprendiz que sou e que estou. Foi aí que eu decidi, tive essa clareza 2 dias atrás, de transformar o meu Instagram antigo profissional num Instagram de estudo pessoal, onde eu tô compartilhando todas essas vivências, tudo que eu tô aprendendo, todas as coisas assim que tá trazendo clareza pra mim, pra minha vida, essas transformações, porque eu tô num processo assim de transformação que tá sendo lindo, sabe? E o meu desejo sempre foi sair da área da beleza para trabalhar com um propósito, trabalhar com algo que eu pudesse especificamente curar pessoas. Porque foi isso que eu busquei quando eu descobri a área de terapia corporal, quando eu comecei a fazer minhas aulas de yoga. Foram profissões que me trouxeram cura. Eu fui buscar a minha cura e quando eu encontrei, eu falei, o mundo precisa disso. Porque trabalhando na área da beleza, eu vi muita gente adoecendo, sabe? Nessa mesma busca que eu tava. De crescimento, de mais dinheiro, de visibilidade, de reconhecimento pessoal e profissional. Tá todo mundo enlouquecendo, tá todo mundo doente. E a gente tá indo pelo caminho errado, sabe? Eu sei o quanto que isso me adoeceu, o tanto que isso tirou coisas de mim, sabe? A minha família, o meu momento com os meus filhos, esses momentinhos de cuidar da minha casa. Eu simplesmente não vivi nada disso nos últimos anos. Nos últimos 6 anos, eu só trabalhei, gente. Toda a minha energia era dedicada ao meu trabalho. E eu sinto que eu perdi muito, sabe? Perdi minha sanidade mental. Perdi momentos maravilhosos que eu podia ter vivido com a minha família, com os meus filhos, com os meus amigos. Eu não saía nem com os meus amigos, gente. Com a minha família, eu só trabalhava mesmo. Teve uma época que eu dava curso, que daí eu trabalhava até no final de semana. Eu atendia de segunda a sexta, e sábado e domingo eu dava curso. Então, assim, eu folgava um domingo no mês, às vezes. Então, assim, loucuras que a gente vive, né? Quando a gente é jovem, quando a gente tem ambição. Hoje eu tenho quase 30 anos. E eu falo que, nossa, tem certas coisas, assim, maturidade que realmente só vem com a idade, só vem com vivências. E é isso, eu acho que eu já falei demais. Eu espero que tenha dado pra entender tudo. Mas é isso. Tô feliz demais de conseguir estar dando continuidade
a esse perfil aqui, esse canal no YouTube. E agora também estou me dedicando a esse perfil lá no Instagram, para falar sobre os meus estudos, sobre as minhas vivências. E aos poucos, eu sinto que eu tô encontrando o meu caminho, sabe? O meu lugar. Tô encontrando o meu nicho. Acho que é essa palavra que eu tava procurando. Tô encontrando o meu nicho e aí tá fazendo cada vez mais sentido criar conteúdo. Porque eu abri esse canal já faz uns 2 meses e eu não tava postando. Cheguei a postar, mas eu excluí os vídeos porque depois eu pensei, mano, não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver, não é o que eu quero. E aí eu peguei, excluí e comecei de novo. E essa é a importância, às vezes, da gente esperar o processo acontecer, sabe? Porque a gente precisa que o processo aconteça pra gente entender aonde a gente quer estar. Aonde a gente vai... o que a gente vai oferecer pro mundo, né? E hoje, inclusive, a gente tem um grupo das alunas de yoga que a gente tá compartilhando sankalpas lá todos os dias. E eu compartilhei isso com as meninas hoje, né? O quanto é importante a gente confiar no processo. Por mais doloroso que esteja sendo, ele precisa acontecer. Porque tudo acontece no tempo certo. Não tem essa de... eu devia ter começado antes. Que não sei o que, eu tô procrastinando muito. Não tem essa, gente. Se você tá procrastinando, é porque não é pra ser ainda. Não é pra você fazer isso agora. Você precisa terminar um processo pra entender aquele processo e começar algo novo. E isso pra mim tem feito cada vez mais sentido, porque tá leve, sabe? Agora as coisas estão fluindo. Todo esse tempo que eu procrastinei, que eu fiz e não deu certo, que eu fiz e apaguei, foi necessário pra eu ter clareza, sabe? E agora eu tô tendo clareza e tá sendo muito mais gostoso. Não tá sendo mais um esforço fazer. Tá sendo um prazer. Tá sendo, de fato, um hobby, que era o que eu queria que fosse desde o começo, né? Desde o início. Eu queria que isso fosse um hobby pra mim, uma coisa que eu faço com prazer e não por obrigação, não por like, não por engajamento, não por dinheiro. Eu quero fazer porque eu gosto e vou fazer enquanto gostar. E é isso. Gente, esse vídeo ficou tão longo que eu acho que vou postar só ele. Ele nem vai fazer parte do meu vlog. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse momento de conversa íntima. Talvez isso seja um quadro aqui entre nós. E, né, de momentinhos assim que eu pego a câmera e começo a conversar. Eu acho que vai ser isso, vou fazer isso. Beijo, gente, e até o próximo vídeo.